O olhar indiferente, o descaso e o desprezo. É assim que segue o mundo, tão sombrio que dá medo. Pouco importa se o outro agoniza em feridas. Cada um que priorize o olhar para a própria vida. Esse mundo está doente, egoísmo e apatia. Mas existe um remédio que se chama empatia. Enxergar a dor do outro com um olhar de compaixão. Não chegar só com um discurso, mas lhe estender a mão. Mas que mero espectador, você é agente de cura. Sua ajuda é a resposta que alguém tanto procura. Tia, posso ir pra salinha? Glória a Deus, graça e paz, Igreja do Amor, amém? Que alegria, que honra sem fim estar aqui na minha casa, que eu amo tanto, que saudade que nós estávamos. Falar sobre o amor não é cego. Uau, esse já é o 3º ano. Começamos em 2022, falamos sobre a vida do apóstolo Paulo. Falamos sobre o drama do sofrimento humano e como superar dores e aflições à luz da palavra de Deus. Viajamos centenas de estados e alguns países com essa mensagem. Jesus cura qualquer dor. Depois, mergulhamos na história de Moisés e aprendemos um pouco sobre o que é ter uma identidade bem construída em Deus. Como viver o seu propósito alicerçado em quem Deus desenhou você para ser. E hoje, se a gente não fosse crente, estava todo mundo fazendo um bolão para saber quem ia falar. É verdade ou não é? Mas eu já dei spoiler e todo mundo sabe que nós vamos falar sobre o bom samaritano. Eu amo que durante todo esse tempo que eu viajei, que eu pude ministrar a palavra na TUR, que é um seminário bíblico, um tempo todo dedicado ao ensino da palavra, com várias ministrações. Eu pude levar Jesus, eu pude levar uma mensagem do Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que cura. Mas eu também pude levar o amor que nós temos recebido e vivido aqui na Igreja do Amor. Então, em cada estado, em cada país que eu fui, levei Jesus, mas levei a nossa igreja. Levei esse povo que eu amo tanto, levei cada um de vocês. E cada pessoa, em cada lugarzinho desse Brasil e do mundo, pôde conhecer um pouco sobre o que Deus fez aqui na nossa igreja. De Paulista para o mundo. E eu estou muito feliz de continuar. Então, eu quero que você prepare seu coração. Que você crie muita expectativa, sabe? Quanto mais fome, quanto mais sede a gente vem para a igreja, quanto mais a gente quer aprender, quanto mais expectativa a gente coloca em Deus, Ele supera nossas expectativas sempre, porque Ele é perfeito para fazer isso. Então, creia que essa noite será um divisor de águas na sua vida. Creia que vai ser um antes e um depois. Creia que seu coração será tão tocado. Creia que talvez em áreas obscuras, Deus vai colocar a luz em recantos da sua alma que precisam ser trabalhados, moldados, ensinados pelo Senhor. Mas você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Então, nesse momento, eu queria te convidar a você fechar os olhos. Feche seus olhos, literalmente. Se você pode, feche seus olhos. O nome dessa tour é O Amor Não é Cego. E por um momento, nós vamos ficar aparentemente cegos. Eu não sei se você já teve essa sensação de passar por alguém e essa pessoa fingiu que não te viu. Não sei se já inclinaram o rosto para o outro lado para não falar com você. Colocaram uma venda imaginária nos olhos. A sensação de ser invisível, mesmo rodeada de uma multidão, é real e dói. Acredito que é assim que grande parte da maioria das pessoas se sente. Mas sabe, essa não é uma palavra apenas de acalento para a sua dor, mas é uma palavra de convite a um posicionamento, de ser diferente, de fazer diferente, de entregar não aquilo que você recebeu, mas de entregar amor. E se mesmo que por um acaso você esteja aqui e você se vê assim, invisível, imperceptível, não me percebem. Você veio aqui hoje para ouvir. Deus te vê. E não somente Deus te vê. Você veio aqui para aprender
que você nunca vai permitir. Porque o amor não é cego. O amor enxerga, o amor percebe, o amor tem empatia. E para isso nós vamos mergulhar numa história bíblica, a história do bom samaritano. Vocês sabem que eu gosto de ensinar a palavra e gosto de apresentar a escritura e o contexto histórico e tudo que a gente pode se cercar para que a gente consiga tirar com muita fidedignidade o que o texto bíblico quer nos ensinar. E a história do bom samaritano, ela acontece num momento em que Jesus estava entre os homens. E era uma época onde os mestres da lei, os doutores da lei, eles supervalorizavam uma linguagem muito culta, muito nobre, muito polida. Eles valorizavam um vocabulário, uma retórica. Eles valorizavam aquele ensino muito difícil, muito rebuscado, difícil compreensão. E eu amo que Jesus vem quebrando todos os paradigmas. No momento em que as pessoas supervalorizavam isso, como foi que Jesus ensinou o evangelho? Com parábolas, com historinhas. Senta aqui que eu vou te contar uma história. A história do filho pródigo. Senta aqui que eu vou te contar a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Era uma vez uma história de um homem que saiu a semear. Jesus estava nos ensinando dessa maneira, que nós precisamos ouvir da maneira que Ele quer nos ensinar, não da maneira que a gente se vê desejoso de aprender. Nós precisamos aprender a sentir o coração de Deus e na simplicidade nós tiramos lições valiosas. Por que o mundo está assim tão apático, tão sem amor? Porque infelizmente as pessoas já não têm mais o discernimento de pegar a palavra do Evangelho de Cristo que transforma e viver na sua vida. Veja, a própria Escritura prova Nicodemos, um homem de conhecimento, um homem de retórica, mas não conseguiu entender o que Jesus estava ensinando, porque lhe faltou o quê? Discernimento. Então o que nós precisamos, em falando de amor, é entender, compreender e, sobretudo, viver. E é a palavra de Deus que faz isso. Sabe, só a palavra de Deus pode convencer. A gente pode chegar aqui, Sara pode falar, Laura pode falar, Arthur pode falar, eu posso falar. Mas a única pessoa que pode tocar o nosso coração é o Espírito Santo. E a única pessoa que pode provocar mudança de vida é Ele. E que Ele faz isso através da palavra. Porque a palavra é esse instrumento de Deus para mudar a nossa vida. Eu amo ver isso, famílias, pessoas sendo abençoadas, mas só a palavra provoca mudanças. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A palavra de hoje vai ser um martelo que vai despedaçar a rocha de muitos corações. Se tem gente aqui com coração de pedra, se tem gente aqui vazio, desanimado, cansado, prostrado, angustiado, cheio de tristeza, a palavra de Deus é o martelo que quebra a frieza. A palavra de Deus é esse fogo purificador. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus vai transformar a sua maneira de enxergar o outro. Eu preciso te dizer, você vai sair diferente daqui. A palavra de Deus vai te dar um novo sentido. Ela vai te dar novas lentes. Se você não usava óculos, hoje você vai passar a usar óculos espirituais. Se você estava enxergando diferente sua família, hoje uma nova visão vai vir até você. Vamos estudar uma parábola com 7 personagens. A gente sempre fala do bom samaritano, mas a parábola tinha Jesus, o mestre da lei, os assaltantes, um homem ferido à beira do caminho, o sacerdote, o levita e, finalmente, a estrela, o bom samaritano. E vocês entendem quando eu quero dizer a estrela, não é, gente? Aquela pessoa que brilhou, nos trazendo lições, valores, princípios. Nos 2 primeiros momentos que nós teremos aqui, a gente vai ter assim uma conversa de adulto, literalmente, comigo e com Arthur. E vocês entendem quando eu falo conversa de adulto, né? Conversa de adulto é assim, ó. É aquela leve lapada. Mas vocês sabem que a gente faz assim. A gente morde e depois assopra, não é? Eu deixei a melhor parte para as crianças. Primeiro a gente tem uma conversa de adulto, depois vocês têm uma conversa com as crianças. Ok? Combinado assim? Vamos para a conversa de adulto?
Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 29, diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Repete comigo: faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Eu quero falar do primeiro personagem aqui da história, o mestre da lei, o doutor da lei, o homem que sabia a lei, que sabia as escrituras. O texto diz que ele se levantou. Perceba, a primeira parte do texto diz: ele se levantou. Ele se levantou era uma referência a alguém que estava aprendendo. O aprendiz, na cultura antiga, ele, quando ia falar com o seu mestre, com um professor, em sinal de respeito, ele não ficava sentado, ele levantava-se para falar. Então, ele começa bem, a gente pensa, ele está honrando Jesus. Ele se levantou. Depois que ele se levantou, ele diz: mestre. Ele ganhou 2 pontos, foi ou não foi? Além de se levantar, ele disse mestre, ou seja, equivaleu Jesus no mesmo patamar dele. Eu sou mestre, você é mestre. Eu tenho o ensinamento e a cultura e o conhecimento, você tem também. A gente pensa que vai ser tudo tão bonito, mas a gente já tira daí uma lição. Nem sempre as pessoas que nos chamam de mestre levantam-se para falar com a gente têm amor a cada um de nós. Nem sempre essas pessoas têm o coração voltado a nos abençoar. Na verdade, o mestre da lei estava querendo pôr Jesus à prova. Ele queria que Jesus em algum momento caísse nas próprias palavras. E ele tem uma conversa com Jesus. Ele diz assim: eu quero conversar sobre vida eterna. Sabe, eu amo que todas as vezes que as pessoas fazem perguntas tolas para Jesus, Jesus vai dar uma resposta que a pessoa vai dizer: por que que eu perguntei? É ou não é? Ele sempre tem as melhores respostas. E aquele homem, na verdade, queria levar o centro da conversa para uma discussão de o povo israelita que herdava uma promessa, quem era que realmente tinha acesso ou teria acesso à vida eterna, porque ele queria que Jesus respondesse com uma série de dogmas, dizendo: terá a vida eterna quem fizer isso, isso, isso e isso, porque os mestres da lei eram legalistas. Eles queriam que Jesus desse uma lista de coisas. Você vai ter a vida eterna se você fizer isso, e fizer isso, e fizer isso. Mas aí Jesus faz uma outra pergunta. Ele diz assim: o que é que as escrituras dizem? E você? Jesus joga para ele: o que é que você diz? Aí ele começa com a lei. Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus responde: a sua resposta está correta. Faça isso e você viverá. Mas no texto original, no grego, esse texto que fala faça isso e você viverá, ele tem algumas interpretações. A primeira interpretação é que Jesus estava dizendo: faça isso e você vai herdar a vida eterna. Você vai viver eternamente com o Senhor. Mas a mais aceita de todas é a que diz, a mais fiel de todas é a siríaca antiga, que diz: faça isso e você estará vivendo. Jesus tira a conversa do plano da vida eterna depois que morrer e diz assim: vamos conversar com o que a gente tem que fazer aqui? Vamos trazer para o presente? Sabe aquele tipo de gente que gosta de falar? Quer ganhar razão, quer colocar lá para cima Jesus. Não. Eu estou te ensinando como viver aqui agora. Vamos parar de falar de futuro e começar a falar de presente? Jesus estava dizendo assim: você está tão preocupado quem vai para o céu? Vamos perguntar se você está amando o seu próximo hoje. Porque você só vai viver se você fizer isso agora. Jesus traz toda a conversa para outro campo e aquele homem fica se tremendo todinho a ponto de não saber mais o que dizer. Aí ele continua a interpelar Jesus. Sabe, esse homem, o mestre da lei, ele representa, infelizmente, uma cultura na vida de muitas pessoas: a soberba.
A soberba destrói os relacionamentos. Muitas pessoas estão como o mestre da lei. Eles sempre querem ganhar o debate. Quer mostrar que está certo. A última palavra é a minha. Eu tenho razão. E esse é o maior motivo de destruição de muitos relacionamentos. As pessoas não precisam que você sempre ganhe a discussão. As pessoas precisam de amor. É melhor ser feliz do que ter razão. A gente se apega tanto a ter razão, não é? A gente, não porque eu falei, eu avisei, ô palavrinha, não é? Você fala, e quando alguém dá errado, eu avisei. O que é isso? É a soberba do mestre da lei. É a soberba daquela pessoa que não se preocupa com o relacionamento, não se preocupa com as pessoas, quer ferir o outro, quer fazer o outro cair e ainda quer mostrar a sua superioridade. Nós estamos aqui para te dizer, o amor não é cego. E eu amo que Jesus nunca valorizou esse tipo de debate. Sempre que vinha alguém com muita conversa, Jesus disse assim, não, vem para cá. Eu vou te ensinar um caminho sobremodo excelente. Jesus estava o tempo todo nos ensinando sobre amor. E nós precisamos aprender que nos nossos relacionamentos, a gente não pode ser o mestre da lei. A gente não pode ser a pessoa que tem sempre o poder da palavra. Só eu estou certo, eu tenho a última palavra, eu sempre tenho razão. Nós precisamos aprender a ceder um pouco mais, não é verdade? Ah, mas eu estava certo. Mas o que custa você ceder? A gente não ensina isso aos filhos, né? O mais novo, aí Laura e Sara faz, mamãe, mas a Helena pegou e disse, mas o que custa ceder? Não é verdade? Isso também é amor. Ceder, está certo, ter razão, que não sejamos como o mestre da lei. Mas nós estamos aqui para aprender que a gente também não pode ser. Quem? O saqueador. Porque no meio de toda aquela parábola existia um homem à beira do caminho. Jesus estava contando para as pessoas essa história. Ele havia sido ferido, machucado e passou um assaltante, vários assaltantes, a figura dos saqueadores. E os saqueadores tiraram daquele homem, ao invés de ajudar. Quando a conversa continua, ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e deixaram-no quase morto. Talvez você diga, está um pouco pesado. Tá, essa parte fica, mas calma, vai melhorar. Quem eram os saqueadores? Os saqueadores eram conhecidos como os piratas terrestres. Eles colhiam o que eles não tinham plantado, eles usufruíam de algo que não era deles. Eles viviam de tirar do outro aquilo que não lhes pertencia. Então eles fizeram isso com esse homem. Eles tiraram tudo que ele tinha, espancaram ele, deixaram ele a ponto de estar morto. E você me pergunta, o que é que o saqueador tem a ver comigo? Às vezes muita coisa. Nós estamos saqueando do outro a paz. Nós estamos saqueando do outro a alegria. Nós estamos saqueando do outro a autoestima. Nós estamos saqueando do outro o encorajamento. Nós estamos saqueando do outro o humor. Nós estamos saqueando do outro a capacidade e o tempo para buscar a Deus. Nós estamos saqueando do outro posses. Nós não podemos ser um saqueador nos nossos relacionamentos. Jamais, jamais, jamais. Sabe, eu amo que Jesus não se importa. Aquela multidão que estava ouvindo aquela historinha era formada basicamente de judeus. O judeu era brigado com o samaritano. Eram os inimigos. E Jesus nem se importou de contar uma história onde o judeu estava tendo um aspecto negativo e o samaritano tendo um aspecto positivo. Por quê? Porque Jesus não se preocupa com aquilo que nós queremos ouvir. Ele se preocupa com aquilo que nós precisamos ouvir. Jesus não vai passar a mão na nossa cabeça. Jesus não vai dizer assim, eita, o auditório só tem judeu, vou falar bem dos judeus, para eu sair bem na palestra. Não. O auditório estava cheio de judeus. Ele disse assim, vou falar mal do judeu, vou colocar o samaritano no lugar que ele precisa, para que o judeu aprenda. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente só quer ser afagado, né? Mas Jesus está dizendo assim, eu não ensino o que você quer ouvir, eu ensino o que você precisa ouvir. Tem horas que nesse momento a mulher bate no marido, oh Deus, fala. Não, Deus veio falar com todo mundo.
Deus veio falar com o homem, com a mulher, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o idoso, com o casado, com o divorciado, com a solteira. Deus veio falar com todos nós. Por quê? Porque o mundo está apático e nós somos a resposta de Deus para o mundo. Nós precisamos ser uma resposta de amor, de alívio. A gente não pode ser um saqueador. Infelizmente, muitos cristãos estão sendo verdadeiros saqueadores. A indiferença não permite ver o outro. Não permite ver que o outro está em sofrimento e reclama. Você só vive chorando. Você só vive de cara emburrada dentro de casa. Por quê? Porque está saqueando. Já não tem alegria. Vai puxando o resto que não tem. Você consegue perceber? Essa é a tônica que nós estamos vivendo. E todos nós precisamos ouvir essa mensagem. Todos nós precisamos ouvir. Aqui não tem nenhuma quarta pessoa da Trindade. Todos nós somos pessoas. Somos seres humanos. Estamos aqui para aprender, para crescer, para melhorar, para amar mais, para ouvir mais, para entregar mais. Nunca para roubar. O saqueador roubou. É o tipo de pessoa que vive para mandar, fala de maneira grosseira. Quem manda nessa casa sou eu. Não é? O saqueador. Se tiver que comprar alguma coisa, vai ter que me pedir. É um saqueador. Tudo isso foi por sua culpa. É um saqueador. Eu ganho mais do que você. É um saqueador. Você sabe qual é a minha patente? É um saqueador. Eu sou o chefe e você é o empregado. É um saqueador. Eu sou formado e você não é formado. É um saqueador. Eu já vi tantas pessoas serem expostas por pessoas que deveriam amar e proteger. Eu já fui em lugares que quando a mulher ia comer, o marido dizia: para de comer que você está muito gorda. O que é isso? Um saqueador. O mundo está cheio de saqueadores, mas nós não estamos aqui para sermos saqueadores. E por fim, essa história nos ensina que a gente não deve jamais deixar que a intimidade roube a honra. Às vezes a intimidade rouba a honra. A gente está tão acostumado com aquela pessoa, né? A gente convive com aquela pessoa, a gente acorda com ela, a gente vai dormir com ela, a gente trabalha com ela todos os dias, a gente encontra sempre, a gente tem intimidade com a pessoa e a intimidade rouba a honra. A gente acha que porque tem intimidade a gente pode falar como quer, a gente pode agir como quer. Quando uma pessoa no seu trabalho erra uma transação, você não olha para a pessoa e diz: seu burro, estúpido, diz? Por que às vezes a gente acha que tem direito de fazer isso dentro de casa? Na família, ou com relacionamentos mais próximos? Por que as pessoas que estão lá fora, nós temos uma tendência de tratar com mais amor, sendo que na verdade quem fica com a gente até o fim é quem está dentro? Por que com as pessoas lá fora a gente é tão polido, sendo que é quem está do lado da gente que conhece a gente de verdade? Que se você ficar doente, não é aquela pessoa que você foi tão educado e polido que vai ficar com você no hospital. Não deixe a intimidade roubar a honra. Porque você é íntimo, não te dá o direito de você destratar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5: não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esse é o amor que nós precisamos entregar uns aos outros. Não um amor de superioridade, não um amor de eu sou melhor, eu sei mais. Não um amor para roubar, para saquear, mas um amor que entende o propósito. Eu vejo que a tônica desse mundo, infelizmente, é eu quero vencer para mostrar a todos que venci. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. A tônica desse mundo é: me feriram, mas eu vou dar a volta por cima e todos vão de vir. Não. Nós precisamos entender que o nosso propósito tem muito mais a ver do que cumprir a vontade de Deus, do que mostrar para as pessoas. Esté foi levantada como rainha, e Amã fez de tudo para matar ela e todo o seu povo. Mas ela não estava lá: eu vou matar Amã. Amã vai ver o que ele fez. Ele se levantou contra o Deus de Israel. Ela estava preocupada em matar Amã? Não, ela estava preocupada em cumprir o seu propósito. Deus te trouxe aqui porque talvez você foi ferido por alguém.
E toda a sua preocupação é vencer, dar certo. Que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Não. Nosso propósito é amar. Nosso propósito é fazer a vontade de Deus. E o que Ele quiser fazer, Ele fará. Porque nós não somos cegos. Nós enxergamos o outro. Amém? Nós nos colocamos no lugar do outro. Nós calçamos o sapato uns dos outros. Essa noite é um convite. Nós queremos te convidar a calçar as sandálias dos outros. Se colocar na posição das outras pessoas. E perceber como o caminhar dele, às vezes, é duro. E tudo o que ele precisa é empatia e compaixão. Amém? A estrada dessa vida tem suas curvas e perigos. Em sua margem, alguns feridos, procurando por abrigo. Estendidos pelo chão, agonizam em sua dor. Fazem prece em silêncio, para que alguém lhes dê amor. Eu não posso olhar para isso e fingir indiferença. Não é isso que eu aprendo com o Deus da minha crença. Num lugar de escassez, que eu seja como fonte. Entre Deus e quem precisa, que eu seja sempre ponte. Obrigada, Pai. Graça e paz, igreja do amor. Eu vou prometer uma coisa a vocês. Eu vou ser o que menos vai falar. Até porque mulher fala mais do que homem. Como eu não tenho a capacidade de falar como Thalita, na velocidade 2.0, e ainda vai ter Sarinha. Uau, que palavra. Thalita acabou de falar do mestre da lei, do saqueador. Eu vou falar dos melhores agora. Será? O sacerdote e o levita. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 31 e 32. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Uma das coisas que Thalita falou é que Jesus se utilizava de parábolas. Parábolas são histórias. Mas as histórias de Jesus se tornavam histórias. Porque as lições que são trazidas ao nosso coração em cada parábola que Jesus contou, são lições preciosas e lições que fazem de verdade o nosso coração de pedra ser esmiuçado. Até porque esse é o maior propósito. Quando a Bíblia diz que Deus quer nos dar um coração de carne lá em Ezequiel, é para nos ensinar que precisamos ter um coração ensinável ao ponto de permitir que o caráter seja moldado, que aquela vida interior, a mais íntima, que só você conhece, passe a ser conhecida primeiro por Deus e depois pelas pessoas. É por isso que não adianta dizer que é crente. Olha bem para mim. Não adianta dizer que é crente.
Nós estamos falando de um sacerdote, estamos falando de um pastor, estamos falando de um levita, estamos falando de um adorador, um músico, alguém que tomava conta do templo. Mas essas foram as pessoas que viram um homem e passaram de lado, nem sequer olhando para a necessidade que eles estavam vivendo naquela hora. Eu disse que era uma história, mas que se tornou história, porque a verdade é que aquele caminho em que era passado, inclusive um viajante inglês, Buckingham, certa vez estava viajando na Palestina e encontrou um grupo que havia sido assaltado na estrada de Cafarnaum. Duas pessoas, inclusive que faziam parte daquele grupo, tinham sido deixadas para trás, porque os saqueadores, infelizmente, se levantaram contra elas. Era uma verdade. Nós vamos encontrar nessa história, que se torna uma história, curiosidades, que na verdade era uma forma de Jesus chamar a atenção, como Talita disse, para um público judeu que se achava tão superior aos outros e que se consideravam crentes. Por isso que nós vamos ver que nessa história não é falado sobre a etnia do homem. A Bíblia só diz que esse homem estava como morto, semi-morto, estava jogado ao lado, e na conjectura rabínica dos mestres da lei, uma pessoa que estava semi-morta é como se ela estivesse realmente morta. Aquele homem não estava com suas roupas, e por estar semi-morto, ele estava inconsciente. Tudo isso foi contado de forma proposital por Jesus, até para ficar aquela interrogaçãozinha: quem era aquele homem? As duas formas de saber naquela época de que nação, de que etnia, que religião a pessoa vivia, era ou por aquilo, pela língua que ela falava, ou pela roupa que ela usava. E nada disso podia ser observado naquele momento pelo sacerdote ou pelo levita. E é aí que vem as principais lições que Deus quis deixar, não só para eles, mas de uma forma muito especial para mim e para você. Primeira lição: a responsabilidade não é do outro, é nossa. Vou repetir mais uma vez isso: a responsabilidade não é do outro, é nossa. Da mesma forma que aquele caminho era um caminho perigoso, nos relacionamentos nós vamos passar por trechos perigosos. E que trechos são esses? Que podem acabar fazendo com que sejamos expostos em algum momento à indiferença, à falta de comunicação, o ressentimento, o orgulho. E a pergunta que não quer calar é: e o que é que eu vou fazer quando eu passar por essa estrada? O sacerdote e o levita, que deveriam ser o exemplo maior ali naquela história, eles fizeram o contrário de uma pessoa que por eles era considerada impura. É como se nós estivéssemos falando de alguém que, entre aspas, nunca teve uma experiência com Deus. Era o samaritano. Mas a decisão que o sacerdote e o levita tomaram foi de se esquivar da responsabilidade que era deles e achar
que a responsabilidade era do outro. O pior de tudo é que no texto que Talita leu, uma das perguntas que vai ser feita pelo mestre da lei é: quem é o meu próximo? Existem muitas pessoas que são mestres na teoria, mas você vai me entender que elas são monstros na prática. Sabe por quê? O fato de eu e você termos conhecimento da palavra, o fato de eu e você termos o discernimento de saber o que Deus quer que nós venhamos a fazer na vida, nos relacionamentos, porque vida é relacionamento, não quer dizer nada. O fato de a gente estar aqui hoje, o fato de você ir para uma célula, o fato de você ser discipulado, não quer dizer nada se eu e você ficarmos na teoria e não vivermos na prática. Muitos estão querendo ir para o céu, mas ainda estão vivendo o inferno dentro de casa, o inferno no trabalho, o inferno na sociedade, quando você está dirigindo o seu carro, ou quando alguém faz algo que infelizmente fere você por você ser humano. Por isso que Deus, Jesus, tirou aquele homem do céu e trouxe para a terra, para na verdade mostrar que se ele continuasse vivendo dessa forma, ele ia descer um pouco mais. E sabe, hoje Deus de verdade quer abrir os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. E para isso a gente tem que sair do abstrato e a gente tem que viver o concreto. A responsabilidade é minha. Muitos dizem assim: mas é porque é o meu esposo, mas é porque é a minha esposa, mas é porque é o meu patrão, mas é porque é o meu líder, mas é porque é o meu pastor. Deixa eu dizer uma coisa, pega um espelho e olha para você, porque se você melhorar, o outro vai melhorar. Se você fizer o que é certo, o outro vai fazer o que é certo. Sabe por quê? Vamos falar do levita? O sacerdote foi na frente. E eu acredito piamente que, por mais que talvez o sacerdote tenha ido na frente, talvez o levita estava atrás e estava vendo o sacerdote. Talvez eles serviam a Deus na mesma sinagoga. Mas quando ele viu o sacerdote simplesmente abandonando aquele homem que precisava de ajuda, ele só fez imitá-lo. Às vezes a gente pensa que quem está aqui nesse púlpito é a única pessoa que é vista. Talvez você pense assim: não, o pastor tem que ser um exemplo, o líder tem que ser. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? É que a gente carrega esse DNA de amor do nosso Pai. E qual é o desejo do coração do nosso Pai? É que onde a gente for, as pessoas possam apontar o dedo para a gente e dizer assim: eu vou imitá-lo, eu vou imitá-la. É esse tipo de esposo que eu quero ser, é esse tipo de esposa que eu quero ser, é esse tipo de pai que eu quero ser, é esse tipo de filho que eu quero ser, é esse tipo de patrão. Ei, às vezes a gente acha que não, mas as pessoas estão olhando para nós. Ei, os nossos filhos estão olhando para nós. E eles vão acabar sendo um reflexo daquilo que nós estamos manifestando.
Qual a decisão que eu vou tomar? Será que eu vou fazer só porque fulano é ruim? Pastor, mas o senhor não sabe, esse homem aí, que meu esposo é sua graça. Mas o meu patrão, o senhor não tem ideia, ele está tentando me derrubar. Deixa eu te dizer uma coisa. O amor cobre multidões de pecados. Sabe por quê? Antes de a gente apontar o dedo para esposo, para esposa, para filho, para pai, etc., e aponta para você mesmo. Porque quando você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, um pai olhou para mim e para você e disse assim: eu vou acreditar nele, eu não vou desistir dela, eu vou transformar a vida dele, eu vou transformar a vida dela, para que depois a família toda possa ser alcançada, para que depois o pessoal do trabalho possa ser alcançado, para que depois uma cidade possa ser alcançada, para que depois uma nação possa ser alcançada, para que depois o mundo possa ser alcançado. Eu quero encerrar contando uma história que não é a história. Eu me lembro como se fosse hoje, quando nós estávamos no templinho. O templinho naquela época não tinha ar-condicionado. A gente tinha umas cadeirinhas de plástico. Bem na frente do templo tinha um vizinho. Eu não sei a razão, mas todo domingo ele gostava de colocar uma musiquinha brega. Reginaldo Rossi. E nesse momento era o momento do culto. E é como se houvesse uma competição. Porque enquanto a gente tentava louvar e o nosso som não era bom, como é hoje. Naquela época, as portas tinham que ficar abertas. Minhas filhotas estão aí que sabem que estão desde o começo. Porque senão, gente, a gente seria conhecido como a fornalha do amor. Ou a sauna do amor. Quando eu começava o culto, ele ligava o rádio lá, o som, e ele gostava de um churrasquinho. Então, sabe aquele momento que Salomão está consagrando o templo e a fumaça desce? Era mais ou menos isso. Era eu pregando, a fumaça do churrasco entrando, o pessoal meio que ficando assim, sabe? Eu não sei se eu presto atenção na mensagem ou se no churrasco. Tinha aqueles que tinham acabado de se converter, não sabia se cantava o louvor da igreja ou de Reginaldo Rossi. Eu confesso a vocês que eu olhava para aquele vizinho maravilhoso. E aí Deus dizia assim: filho, se coloca no lugar dele. Ei, a responsabilidade não é dele, é sua, filha. São as suas atitudes que vão fazer com que ele seja transformado. Porque se fosse outra pessoa, e às vezes isso está acontecendo, infelizmente. Tem esposa fazendo jejum, corrente de oração, dizendo: Deus, leva o meu amado. Já viveu muito tempo comigo, deixa ele ficar com o senhor um pouquinho, que aí o senhor dá jeito dele. A verdade é que talvez você está no seu trabalho, você está, sabe, orando contra as pessoas que trabalham com você. Você quer que elas vão para o inferno? Ou o amor que você recebeu é o amor que você vai dar? Eu lembro que Ronaldo acabava o culto, ele já tinha bebido tudo e todas, e ele olhava para mim. Acho que a irmã dele deve estar aí. Eu não sei se ele está hoje, mas se não vier hoje, ele vem amanhã.
Se não, vem na quarta. E eu já sei que é ele, porque quando ele chega, ele já me agarra ali assim, ó. Acabava o culto, eu falava: e aí, Rona? Pastor, como foi o churrasquinho aí? Bom demais. Tem um pouquinho aqui. Vem cá. Eu disse: não, vem cá. Eu já acreditava, quando ele pisasse lá, ele já ia ficar, a unção ia cair, é feito no alto unção. E ele ia lá para dentro, bêbado, fedendo. Eu colocava uma cadeirinha aqui, e aí ele vinha com churrasco. Pastor, tá com fome? Eu estou morrendo. Depois que prega, é muita fome. Aí ele trazia o quê? Asa de galinha. Bora comer, Rona. Algumas vezes isso se repetiu, até que um dia ele entrou no culto, na hora do culto. Ele estava bem assim, sabe, para lá de Bagdá. Sentou. Eu fiquei feliz porque nunca tinha visto ele no culto. Eu preguei. Ele dormiu o culto todo. E na hora do apelo, aquele momento, quando eu faço 1, 2, 3, quem é que levanta a mão? Parecia que era o Espírito Santo que entrou e fez assim: Rona levantou a mão. Eu disse: meu Deus, o Senhor faz o impossível. E ele veio, ele orou. No outro domingo voltou, bêbado, pegou um papelzinho. Ele gostava de música, você sabe disso, né? Pro Reginaldo Rossi, né? E ele disse assim: pastor, as músicas do louvor de hoje. Segundo culto, já liderava o louvor, estava uma maravilha. Como eu sabia que ele ia despencar, de tão bêbado que estava, então eu não colocava as músicas dele. Ele continuou vindo. Às vezes que ele não vinha, tinha um bar, Calabar. Quem lembra desse lugar? Misericórdia. Ele ia jogar uma sinuquinha, queria beber um negocinho. Eu sentia falta. E aí quando acabava o culto, cadê ele? Estava no bar. Eu já tinha dado o carro para o pessoal pegar as irmãzinhas da igreja, então eu corri até ele: Rona, cadê tu, filho? Ele: pastor, ele fedendo, todo, vem cá, dá um abraço aqui. Eu abraçava ele. Só, tu vem no próximo culto. Tu vai na célula, vice. Eu vou, pastor, eu vou. Até que um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero mudar de verdade. Pastor, eu nunca mais vou beber. Nunca mais vou beber. Só no dia do meu aniversário. Está chegando aí, pastor. Já deixei umas cervejinhas lá na geladeira. Deixa lá. Eu lembro que eu olhei para ele e disse assim: Rona, em nome de Jesus, Rona, nem no dia do teu aniversário, rapaz. Eu fui no dia do aniversário dele. Sabe, Rona é assim, todo torado feito eu, bem musculoso. E ver aquele troglodita na minha frente chorando e dizendo: obrigado, pastor, porque o senhor não desistiu de mim. Obrigado, pastor. Às vezes que Rona vinha para a igreja, ele trazia um monte de gente. E o pessoal que estava com ele sempre se convertia. Uma coisa impressionante. Eu não sei se por ele ser forte. E na hora do apelo, ele só olhava para o pessoal e dizia assim: é agora. Isso, levanta a mão. Esses dias eu estava lá nos Estados Unidos e eu recebi uma foto. Rona,
trabalhando. Toda vez que eu estou aqui, os guardiões já sabem. Se chegar um homem forte, bem forte, e querer me agarrar, esse pode. Ele me dá aquele abraço. Ele toma banho de perfume. Aí bota, deixa o perfume em mim. Puf. Filhos, a responsabilidade é nossa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. E o amor não é cego. Mas não esquece. Coloca o sapato do outro. Se coloca no lugar do outro. Não queira amar o outro do jeito que você acha que ele ou você deve amá-lo. Ame-o da forma que Deus vai dizer para você. Porque quando você fizer isso, pode ter certeza de uma coisa: não só aquela pessoa vai ser transformada, mas vai ser uma semente que vai produzir muito fruto e que vai deixar um legado. Amo vocês. Você diz que o amor é cego, eu vou ter que discordar. Você pode resistir, mas eu posso lhe provar. Eu expresso meu amor através da minha fala, mas sem minha atitude, ele não vale de nada. O amor enxergador, a real necessidade. E não fique indiferente, se aproxima de verdade. Ele é um compromisso com a dor que não é minha. Ele arranca o egoísmo, como faz com erva daninha. Você pode ser profeta, pregador ou ovelhinha. Lembre-se do que disse Paulo: sem amor, nada seria. Graça e paz, igreja do amor! Meu nome é Sara. Eu me chamo Sara e, como vocês já viram, minha mãe falou do saqueador e do mestre da lei, e o meu pai do sacerdote e o levita. E graças a Deus eu fiquei com a melhor parte, o bom samaritano. Eles ficaram com a pesada e eu a leve. Hoje eu vou falar de um homem que era muito bom. Até na descrição do nome dele tinha bom. O bom samaritano. Vocês já tiveram uma conversa de adulto, né? A partir de agora eu vou falar das lições que eu aprendi com um bom samaritano. Que cá entre nós está bem mais perto do coração das crianças do que do dos adultos. E como o próprio Jesus disse: quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Eu vou convidar vocês a ler Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 34. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou mais perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. A gente já viu aquilo que Deus reprova através dos personagens anteriores. E agora a gente vai aprender com a vida e as ações do bom samaritano o que Deus espera de nós. A primeira coisa que é muito linda e que eu amo muito é que, com certeza, o samaritano tinha seus afazeres, tinha seus compromissos. Ele não estava naquela estrada de Jericó por nada. Ele com certeza tinha algo para fazer.
Eu sei que a vida de hoje é muito corrida, nós estamos sempre cheios de trabalho para fazer. Olha, gente, eu só tenho 12 anos e desde pequena já abri vários empreendimentos. Quando eu era pequenininha, vendia desenhos sobre encomenda. E agora mesmo abri uma loja de bijuterias com a minha irmã para vender acessórios. E olha que eu ainda tenho 12 anos, eu ainda estudo. Mas imagina o samaritano. Ele era adulto, ele tinha trabalho, ele tinha muitas coisas para fazer. E eu sei que a vida de hoje é muito corrida. Mas o mais bonito é que o samaritano se importou com algo muito mais importante, que é o que Deus nos chama. É ajudar o nosso próximo. O samaritano parou. Ele parou tudo o que ele tinha que fazer naquele momento para ajudar aquele homem. E hoje eu estou aqui para te chamar a parar. Eu fico imaginando a cena, porque como minha mãe diz, as histórias bíblicas são cinematográficas. Cada coisa que acontece é um filme, porque Deus é muito maravilhoso. Ele chega assim, ó, chega o samaritano, aí ele vê aquele homem deitado no chão, caído, todo sujo, devia estar fedendo, né? Tava lá por um bom tempo, depois que o levita e o sacerdote não cuidaram dele. O rosto todo queimado de sol. Mas o samaritano foi lá, ele se ajoelhou, ele enfaixou as suas feridas, ele cuidou e ele parou. Às vezes na nossa vida, maridos não enxergam suas mulheres, não param para ver como elas estão. Pais não enxergam os seus filhos e não param para perguntar como você está hoje. Às vezes você chega no seu trabalho, aquela pessoa que trabalha com você todo dia, que dá o seu suor, que dá o seu trabalho por você, você nem dá um bom dia, você nem para falar. Deus nos chamou para parar. Hoje você não está aqui por nada, você tem um propósito e Deus quer cumpri-lo. Hoje em dia, as pessoas querem viver num mundo diferente. Mundo de eu e eu mesmo. Eles criam uma muralha de proteção entre só eles e eles só prestam atenção no que eles precisam. Às vezes você está andando pela rua, você vê um mendigo, você não tem mais aquela compaixão. Tá tão normal ver que você não tem misericórdia, você não tem empatia. Aquele amor que ardia antes não arde mais. Deus quer mostrar um novo padrão para nós, um padrão de obediência, um padrão de amor, um padrão de empatia. Eu te convido a parar. E a não só isso, mas ter generosidade. O sol já estava se pondo, ele não podia deixar aquele homem ali semi-morto. Ele foi lá, a Bíblia diz que ele usou óleo e vinho generosamente. Às vezes na nossa vida a gente até para ajudar os outros, mas a gente não dá o nosso melhor. Tudo o que aquele homem usou era dele. O samaritano não tinha mais nada. Ele já tinha sido roubado, como minha mãe disse no início. Tudo que o bom samaritano estava usando era suas provisões. Ele estava pegando o que era dele e dando para o outro. E você? Você quer pegar o que é seu e dar para o outro? Ou você quer ficar só para você? Você quer dar o seu vinho, dar o seu óleo com generosidade? Ou você quer usar um conta-gotas? Só um pouquinho para ele. Por que eu vou gastar o meu suor e as minhas coisas com os outros? O mundo tem uma soberba de que só ele merece o que ele tem. Eu te convido hoje a parar e a cuidar dos outros. Como você gostaria de ser cuidado? Jesus não fez aquilo por nada. Ele queria ensinar para mim e para você que nós devemos parar e ter generosidade. Depois Jesus diz, depois o colocou sobre o seu animal, provavelmente um jumento ou burro. Era o animal do próprio samaritano. O samaritano vai a pé, enquanto o homem vai montado no animal. Às vezes a gente não quer dar um nosso animal para os outros. O mais bonito é que ele estava fazendo aquilo por alguém que ele nem conhecia. Às vezes nem pela nossa família, nem pelos nossos amigos que são tão próximos da gente, a gente quer fazer. Quanto mais por alguém que a gente nem conhece.
naquele momento, o samaritano quebrou os paradigmas. Ele ficou conhecido como o bom samaritano. Ele mostrou a bondade de Deus que ardia no seu coração. Ele estava dando um exemplo que não ensinaria somente a gente agora, mas toda a humanidade. E o mais bonito é a humildade. A frase traduzida, a sua própria cavalgadura ou seu próprio animal. Isso não é uma frase comum. Ele queria dizer que provavelmente o samaritano tinha mais animais, carregando mercadorias e coisas, porque afinal ele estava lá para trabalhar. Mas o samaritano pegou o que era dele. Ele pegou o que era dele para dar ao outro. Ele não pegou um animal que estava com uma mercadoria. Ele deu o seu próprio animal. Ele foi a pé pelo aquele homem. A gente tem duas hipóteses. Ou ele estava na garupa, os dois homens no animal, ou ele agiu como servo. Quem é que lembra da história de Amã e Mardoqueu? Amã lembra da humildade que ele teve, de como ele ficou bravo por ter que levar o animal com seu inimigo Mardoqueu montava. Pode me ajudar aqui. Obrigada, tia. Ele ajudou. E isso é muito importante, porque às vezes a gente quer agir sempre como Senhor. Às vezes a gente nos acha tão superior. Às vezes a gente acha, mas eu sou o chefe aqui. Eu estou de bem, estou andando pelo meu caminho. Esse homem está à beira da morte. O que eu tenho de parecido com ele? Ele não é nada comparado a mim. Que frase horrível. Quem é ele comparado a mim? Não foi isso. O samaritano agiu como servo. Lembre-se, sempre é o servo que puxa o cavalo, não o Senhor. Ele deixou a posição de servo. Isso não te lembra de uma história? Jesus foi a ser servo em vez de Deus. Ele se identificou conosco na cruz e ele morreu por nós. E ele deu o seu melhor a nós. E é isso que nós devemos fazer. E você tem sido generoso com a sua família? Você pode pensar, Sara, quando é que vai acontecer de eu achar um homem na rua e eu precisar de dar um cavalo meu para ele? Mas imagina você tá numa festa e aí seu pai chega pra você e diz: vai pegar um pedaço de bolo pra você e seu irmão. Aí você vê que claramente tem aquela fatia, a fatia de bolo maior. Pra quem que você vai dar a fatia? Pro seu irmão ou você vai ficar pra você? Eu sei uma coisa muito simples, mas Jesus nos ensina na simplicidade. Nós temos que aprender que às vezes nós exigimos muito das pessoas e não queremos dar. Os filhos exigem muito dos seus pais e não procuram ajudar com o que precisam. Às vezes você pede tanto aquele tênis, aquela roupa nova, que seu pai se esforça para te dar, mas você não lava a louça, não faz uma massagem. Isso eu não estou falando só para vocês, crianças e adolescentes que estão aqui. Eu falo para mim, eu falo para todos nós, porque isso é uma lição para pessoas que precisam aprender a amar. E amar acima das diferenças. O mais bonito é que ninguém estava olhando. Tem uma frase que meu líder de célula, tio Jalber, sempre fala: eu quero ser quem eu sou, quando ninguém estava olhando. Aparentemente, ninguém viu o que aquele homem fez. Agora, imagina se o sacerdote e o levita estivessem ali, só olhando. Talvez o samaritano tivesse pensado: eles estão me olhando, né? Eu vou ter que mostrar para eles que eu sou melhor. Eu sou o samaritano, mas eu vou fazer a coisa certa só para mostrar para eles que eu sou melhor. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Às vezes a gente vê aquela pessoa lá que está precisando de ajuda e você nem quer ajudar.
Mas quando você vê sua mãe, seu pai, seu professor estão olhando. Quando você vê, seus amigos estão olhando. E você quer fazer por interesse. Mas não, o samaritano fez aquilo por amor, não por interesse próprio. E é assim que nós devemos ser. E nós devemos amar acima das diferenças. Outra grande lição que o samaritano nos deu é que ele era muito diferente daquele homem. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Enquanto um não tinha nada para oferecer, tinha tudo para oferecer, o outro nada para retribuir. Enquanto um era um judeu, o outro era um samaritano. Enquanto um estava de boa, cuidando dos seus negócios pela estrada, o outro estava à beira da morte. E às vezes nós brasileiros não entendemos como é ter essa guerra, esse conflito entre outros países. Mas eu vou explicar um pouquinho para você como era a situação dos judeus e dos samaritanos. Os judeus tinham os samaritanos como hereges, como uma seita. E para eles, os hereges e os membros de seita eram mais desprezíveis que os incrédulos, que os ateus. Existia um ditado que dizia: aquele que come pão dos samaritanos é como aquele que come carne de porco. Eita, carne de porco, calma, Sara, não posso mais comer linguiça? Não, não é isso. É que naquela época, os judeus, como sua própria religião, não comiam carne de porco, eles achavam uma coisa suja, uma coisa imunda. Então era assim como eles achavam que os samaritanos eram sujos, imundos. Um estudioso dessas duas culturas fez uma observação. Todo dia, os samaritanos eram amaldiçoados publicamente nas sinagogas, nos templos. Diariamente era feita uma oração, uma petição a Deus para que os samaritanos não fossem parte do reino de Deus. Quem aqui uma vez, criança e adolescente, estava na escola, aquela pessoa que você não gosta, e pensou: Deus, por favor, que ela não vá para o céu, que ela não saia bem nessa prova. Ou você, adulto, está no seu trabalho, aquela pessoa que se acha melhor do que você, que às vezes faz aquelas coisas que você não gosta. Aí você pensa: por que ela não é expulsa desse trabalho? Às vezes a gente está agindo como os judeus agiam naquela época, deixando de lado por causa das diferenças. Sabe, como minha mãe tinha dito, Jesus poderia ter contado aquela história como o judeu herói, como o judeu ajudando um odiado samaritano. Mas não, ele fez o samaritano herói. Ele mostrou que as diferenças são importantes e que nós deveremos amar acima delas. Sabe, amar quem é parecido de você é muito fácil. Com as diferenças, as pessoas criam barreiras entre si, elas julgam umas às outras. E eu sei que é triste, mas isso pode acontecer e acontece dentro das casas, nas famílias. O que a gente precisa entender é que a gente não pode esperar que o próximo seja uma cópia fiel nossa. Um robô que gosta das mesmas coisas e faz as mesmas coisas que a gente não é. As diferenças são importantes. A gente tem que entender que quando as diferenças aparecerem, e elas vão aparecer quando a gente menos imaginar, nós devemos estar preparados. Se você quer amar apenas alguém que se pareça com você em tudo, isso não é amor, é narcisismo. Um exemplo é meu pai e minha mãe. Eles são completamente diferentes um do outro. A mesma coisa com eu e minhas irmãs. Enquanto minha mãe está sempre a 2000, toda animada, meu pai já é mais calmo. E às vezes as pessoas pensam: eles não devem se dar bem, mas não. Por quê? Porque essa é a beleza. Pessoas diferentes que decidem se amar. É preciso ter muita paciência. Muita mesmo, mas como minha mãe diz, você vai dar conta. Eu também gosto de acreditar que Deus é muito bem-humorado, porque Ele ama juntar pessoas diferentes. Já percebeu? Se você é como eu, que gosta de dormir até tarde, com certeza tem uma pessoa como minha irmã Laura, que acorda cedo e que 5:30 da manhã tá com um humor maravilhoso. Sabe, Deus quer uma harmonia, não um uníssono.
Como assim, Sara, tá falando grego? Já não tô mais entendendo nada. Calma, que a primeira vez que eu li esse texto também não entendi. Mas eu vou te explicar. Um uníssono é quando as vozes cantam as mesmas notas. É quando uma única melodia. Não há tons diferentes, não há notas diferentes, é tudo igual. Já uma harmonia é a combinação de diferentes vozes, diferentes notas, que geram sons lindos e agradáveis aos ouvidos. A harmonia é algo complexo, mais complexo do que nós podemos entender. É um leque de possibilidades. Na música, há todo um estudo sobre campos harmônicos e como diferentes notas juntas formam uma linda música. Você sabia que um violão e um piano podem parecer uma orquestra inteira e acompanhar uma música? Por isso eu repito. Deus quer que nosso relacionamento seja uma harmonia, não um uníssono. Viver em unidade é muito mais sobre buscar harmonia do que um som único, uma única voz. Nós temos vozes diferentes e cada uma delas merece ser ouvida. Porque a unidade é sobre amar o que você é e amar quem o outro é. É entender como cada um se posiciona e traz beleza. Eu assisti um filme que era sobre um robô. Era uma cidade onde tinham vários robôs. E esses robôs eram programados para serem iguais às crianças que eram seus donos. Eles descobriam tudo que as crianças gostavam e quem elas eram para se tornar uma cópia fiel delas. Mas um robô teve um erro. Esse robô era totalmente diferente do menino que era dono dele. E é muito surpreso porque eles viraram melhores amigos. E isso mostra que há beleza na diferença. Por causa daquele único robô, todos os outros viraram diferentes e todos eles aprenderam a amar quem era diferente deles. Nós também temos que aprender a abrir mão. Às vezes a gente fala, olha, eu amo diferente, vou amar quem fala diferente de mim, vou amar. Mas não quer abrir mão daquilo que é seu. Às vezes as pessoas acham que o que é delas e que o que é meu, o que é seu. Não há um abrir mão porque abrir mão é consertar o erro que você não cometeu. É sobre fazer o que você não cometeu de errado, porque foi isso que o samaritano fez. Foi ele que espancou, que maltratou, que roubou aquele homem, foi? Não foi ele, mas ele foi o único que se posicionou a cuidar e ajudar aquele homem. Eu te convido a ser um bom samaritano hoje, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É sobre fazer o diferente, mesmo que todos façam de outra forma. É sobre, mesmo que o sacerdote e o levita tenha dado as costas, você se vire, esteja disposto a ajudar, a abrir mão do que você acha certo em prol do outro. Sabe, foi exatamente isso que Jesus fez. Mesmo sem ter pecado, Ele carregou o pecado de todos os homens do mundo. Jesus nunca fez nada de errado. Ele nunca pecou, mas Ele se identificou com o nosso pecado. Ele foi naquela cruz e por causa daquela identificação que Ele teve conosco, nós recebemos a vida dEle. Sabe, foi isso que Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lá em Filipenses 2, capítulo 5, versículo 6. Isso é muito poderoso, sabe? Perceba, o que Paulo nos mostra que não é um sentimento ou uma emoção de Jesus que nós devemos copiar, mas uma atitude de abrir mão de si mesmo, de esvaziar-se. Mas quem está muito apegado a si próprio não consegue fazer isso. Sabe, às vezes as pessoas querem viver a empatia, mas deixam para depois. Aprenda, a empatia deve ser vivida agora e não deixada para depois.
vamos imaginar que na história o samaritano chegasse e falasse: eu vou te ajudar. Eu prometo que eu vou te ajudar. Segura aí, eu vou te ajudar. Mas essa semana eu tenho tanto trabalho para fazer. Tenho tantas coisas que eu tenho que organizar, que preparar. Então fica aí. Semana que vem eu volto e eu te ajudo. A história teria acabado de forma diferente. Um homem já estaria morto e não teria nada o que fazer. Seria uma oportunidade perdida. Sabe, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Na nossa família a gente aprendeu uma lição desde pequenininha, que é: obediência só é obediência quando é imediata, absoluta e com alegria. Quantas pessoas dizem: só vou ir quando fulaninho de tal fazer? Aquela briga de irmão, sabe? Só peço desculpa quando ele pedir primeiro. É assim que as pessoas acham que a vida deve ser vivida. Mas não é. Certa vez eu ouvi que o sábio faz imediatamente o que o tolo deixa para fazer somente no fim. Tudo que vale a pena ser feito imediatamente. Sabe, as dificuldades nunca vão acabar quando você nunca começar. O sacerdote e o levita perderam muito mais com a sua negligência do que o samaritano com sua compaixão. Eles perderam uma oportunidade. Tem vezes que Deus já nos deu a chave, mas a gente está muito cansado para andar poucos passos até a porta e abri-la. Às vezes você diz: cadê Deus que não me ajuda? Ele já te ajudou o máximo que Ele podia. Mas olha, é um trabalho de equipe. Deus o ajuda e Ele deixa uma parte para você, porque é assim que você mostra que você entende o seu propósito. Tem tantas pessoas que sempre deixam as coisas para depois. Como minha mãe sempre disse: quando você tiver uma oportunidade, vá atrás dela, porque depois, quando ela passar, não terá nada que você possa fazer. Às vezes as pessoas falam: eu vou gastar meu tempo, meu dinheiro com essa pessoa, o que eu vou ganhar? Mas elas perdem o mais importante: seguir a Jesus e amar as pessoas. Agora vamos aprender mais com as lições finais do bom samaritano. Lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 35 ao 37, diz: no dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar aqui na volta, pegarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Certa vez Jesus fez uma afirmação chocante, que chocou a todos, dizendo: é muito fácil amar aos que os amam. Que mérito vocês terão? Porque até os pecadores amam aos que os amam. A gente tem que... Naquele momento, Jesus ele não fez aquilo por nada, porque tudo que Jesus faz é com um propósito. Ele estava estabelecendo um novo padrão a ser seguido para os seus seguidores. Ele estava dizendo: assim como eu fiz, faça você mesmo. Ele estava nos ensinando que devemos amar indistintamente, porque é assim que o Pai nos ama. Nesse trecho de Lucas, a gente vê Jesus descrevendo o reino do céu, de Deus, e a forma como a gente tem que viver nele. Ele traça esse perfil para nós podermos entender que, para poder pertencer a Ele, nós temos que agir como Ele. Porque se você é filho de Deus, você precisa amar como Ele ama. Deus ama todas as pessoas, sem distinção. Amar não é o mesmo que concordar e pensar do mesmo jeito que a pessoa pensa. Amar é sobre ver o outro como Deus vê e agir de acordo com essa visão, com o caráter do nosso Pai. Nós devemos amar cada pessoa na terra, porque o amor de Deus não tem limites. Jesus amou a prostituta, Jesus amou Judas que o traiu e Pedro que o negou.
Jesus amou aquelas pessoas que naquele momento de tanta dor na cruz, caçoavam e zombavam dele. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus estava dando um exemplo que deve ser seguido por nós. Somos nós, os seus discípulos, que devemos seguir o seu exemplo. Às vezes as pessoas falam: eu escolho quem senta à minha mesa. Jesus sentou com João, seu discípulo querido, mas ele sentou com Judas, que o traiu. Ele lavou os pés dos 2 discípulos, porque Jesus queria nos ensinar a amar. Mesmo que a pessoa não ame, ame. Mostre com as suas atitudes, com as suas ações, o caráter de Deus. Deus nos chamou para sermos seus discípulos. Jesus nos encaminhou uma missão, um propósito. Só basta a nós tomar a atitude de segui-la. Seguir esse propósito que Ele tem para nós. Às vezes as pessoas falam: mas Sara, ele era Jesus. Você não me conhece, você não sabe os problemas e as coisas que eu passo. Então eu faço para você hoje uma pergunta que eu creio que vai mudar tudo. Quem mora dentro de você? Se não é o próprio Jesus que habita no seu coração. Ele te deu esse amor. Quando você está conectado com Jesus que está dentro de você, você ganha seu amor, sua paz, sua sabedoria, sua graça, seu perdão. E a lista é infinita, porque naquele momento que você se coloca naquela tarefa frustrada, que você quer fazer do seu jeito, nada dá certo. Construir uma vida e amar sem Jesus é como fazer um bolo sem ingredientes. Nada sai da prateleira. Uma vez eu acordei, era sábado de manhã e eu estava muito animada. Eu tinha dormido até tarde, eu não tinha escola. E eu estava com uma vontade, sabe aquela vontade de comer uma coisa boa? Aí eu abri a despensa e eu vi que tinha massa de panqueca. Aí eu, vou fazer uma panqueca no café da manhã. Chegou eu e a minha irmã, a gente foi fazer a panqueca. Tava já com o pote com o pó da panqueca, só precisava colocar leite e ovos. Quando a gente abriu a geladeira, não tinha. Só era um pó. Não tinha como fazer a panqueca tão sonhada no café da manhã. Às vezes na nossa vida, como a gente tenta fazer as coisas sem Deus, não dá certo. Porque Jesus é o ingrediente principal da nossa receita. Jesus é o ingrediente principal. Se a gente tentar tirar o ingrediente principal, nada acontece. Se a gente tentar fazer as coisas sem Jesus, nada acontece. Às vezes você sente no seu coração: eu não consigo amar. E sabe por que você não consegue amar? Porque muitas vezes você não deixou entrar Ele no seu coração. Porque se Ele estiver aí dentro, eu sei que você vai conseguir. Porque o seu amor, que Ele amou a todos nós de maneira tão grande, que Jesus nos amou, você também pode amar como Ele. Sabe, como cristãos, a gente tem que aplicar uma verdade. A gente não pode fazer só o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Eu não leio só quando eu quero ler, eu não estudo só quando eu quero estudar. Eu não tomo banho só quando eu quero tomar banho, nem escovo os dentes só quando eu quero escovar os dentes. Existem coisas que devem ser feitas, mas que às vezes a gente não quer fazer. Nós temos que entender que não podemos deixar nossos sentimentos decidir o que nós vamos fazer. Nós temos que fazer o que deve ser feito. Quem não entendeu isso ainda está preso na imaturidade. Não saiu nem do jardim de infância. E olha que eu ainda estou na 6ª série. O mais lindo foi o exemplo que ele deu. Sabe, aquela pequena ação de empatia e de amor que Jesus deu. Aquilo serviu de exemplo para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Quem nunca ouviu a história do bom samaritano? Eu já ouvi 1000 vezes desde pequenininha. E a gente aprende tanto com ele. Às vezes, Deus nos dá a chance de servir de exemplo, mas a gente deixa de lado. Como
o sacerdote e o sacerdote e o levita fizeram. Eles poderiam ter servido de exemplo para uma nação inteira. Deus deu a chance para os três. Foi para o sacerdote, foi para o levita e foi para o samaritano. Mas só um tomou a chance. Porque aquele sacerdote e aquele levita poderiam ter sido um grande exemplo. Eles poderiam ter ido lá e feito como o samaritano fez. Mas mesmo sem saber, eles deixaram de ir para lá a oportunidade da vida deles de servir de exemplo, sabe? Deus quer te levantar como exemplo hoje. Às vezes você pode sentir, eu sou muito pequena, eu sou só uma criança. Quantas vezes as pessoas falam isso para nós? Tentam colocar um limite em quem nós somos. Deus, Ele usa os pequenos. Davi era bem pequenininho. Josué era só o assistente de Moisés. Deus usa os menores, Ele olha o coração, não a aparência. Às vezes você pensa, eu não sou nada. A minha vida é tão difícil. Eu não faço nada certo. Jesus quer te usar como exemplo, como Ele usou um samaritano. Jesus quer te levantar para mudar uma geração. Jesus escolheu você. Você, não foi a pessoa que está do seu lado, foi você. Você tem que entender que quando Deus te dá a chance, você tem que agarrar ela. E não deixar e não soltar. Deus quer usar você. Você só precisa agarrar o seu propósito e não deixar para lá. Tudo vai começar quando você decide amar. Uma vez disse Mike Murdock, a sua relevância não está na sua semelhança com o outro, mas sim no seu ponto de diferença. Porque é na diferença onde mora a oportunidade de fazer o que é certo. Sabe, às vezes a gente deixa pra lá uma coisa tão importante. Às vezes a gente deixa as mentiras do diabo e das pessoas passarem por cima de você. E não é isso que Jesus nos convida a fazer. Ele quer nos trazer um exemplo, como o samaritano fez e agarrou a sua oportunidade para ajudar aquele homem. Nós temos que amar, mesmo que nós sejamos diferentes dos outros. Davi era ruivinho, pequenininho. Ele era totalmente diferente dos seus irmãos. Mas ele foi lá e ele fez a diferença. E é isso que eu te convido a fazer hoje. Eu amo o fato que o samaritano mudou o destino da morte daquele homem. Só com um pequeno ato. Um pequeno ato pode te levar a montanhas, a lugares altos. E às vezes a gente nem sabe que é aquele pequeno ato de amor, de empatia, de compaixão, que vai nos levar a lugares que a gente nem imaginava. Meu pai e minha mãe abriram aquela igreja, eles eram jovens. Eles abriram um lugar tão pequenininho. As pessoas que passavam diziam, Paulista, o que deu na cabeça de vocês? O que vocês acham que estão fazendo? Mas a pequena ação de obedecer, o que Deus mandou eles fazerem, foi o que os levou agora a esse templo grande e todas essas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Não espere a circunstância favorável chegar. Não espere o cenário à sua volta mudar. Meu pai e minha mãe podiam ter esperado. Espera Paulista ter um pouco mais de crente pra gente abrir a igreja. Espera a gente ter uma estrutura maior pra gente começar a falar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas esperam tanto que estão tão focadas em esperar chegar a coisa grande que não usam a pequena para crescer. Quando Caleb deu aquele terreno que era um deserto, ela podia ter pensado, é um deserto, o que eu vou fazer com isso? Eu vou esperar eu ganhar um terreno maior. Mas não, plantou e o terreno ficou frutífero e cresceu. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mesmo que você ache que você está passando por um deserto na sua vida, não tem água para plantar, o que você vai fazer? Você tem que
a direção certa de crescer, de frutificar e de usar o que Deus te deu, a pequena ferramenta, para mudar tudo. Porque se você tiver um coração disposto a obedecer, você consegue amar. E você ama sem medidas. É isso que Deus quer de nós, que nós obedecemos. Porque só a obediência de um pode mudar o mundo inteiro. Porque o amor não é cego. Jesus termina essa história, essa parábola, dizendo: vá e faça você mesmo. Então, faça o mesmo. É isso que eu te convido a fazer agora. Para terminar essa história, essa pregação, essa tour, eu te convido a fazer o mesmo. A não deixar o que vocês aprenderam aqui passar por uma orelha e sair pela outra. A começar a agir, a chegar na sua casa e agir de modo diferente. É isso que Jesus convidou você a fazer. E é isso que eu te convido a fazer nesse momento. Porque o amor não é cego. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique em pé no seu lugar. Está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Fecha seus olhos. Fica de olhinho fechado, que a gente ainda tem algo para falar para você. Entregar o próprio filho para morrer por toda a gente. Não tem Deus mais generoso, amoroso e complacente. Mas tem algo nessa história que me chama a atenção. Como tantos dos seus filhos não exercem compaixão. Por direito e pela lógica, não herdaram o seu caráter? E por que tanto se esquivam do amor e da bondade? Lembrem que a misericórdia vale mais que o sacrifício. Deus não vai descer de novo para fazer o nosso ofício. O intuito da turnê, com clareza e com verdade, é mover o corpo de Cristo para a profundidade. Não encare esse dia como uma conferência, mas um marco na história que resgata a nossa essência. Como igreja e como filhos, temos todos a missão: espalhar o amor de Cristo por palavra e por ação. Esse Cristo que entre Deus e os homens é um elo, que mostrou com sua vida que o amor nunca foi cego. O amor não é cego. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. E nessa hora, para fechar com chave de ouro, Heleninha vai fazer uma oração bem linda e vai abençoar cada família. Se você está com seu esposo, com sua esposa, seus filhos, fica pertinho dele, fica juntinho. Que tudo comece em casa.
Que tudo comece Aumenta em um pouquinho. casa e continue onde quer que nós formos. Olha, Lelinha, bem bonito. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa igreja que a gente tá. Muito obrigada por tudo que você fez por a gente. Muito obrigada por essa vida que você nos deu. Muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Uau, que palavra incrível nós acabamos de receber, não é verdade? Agora imagine levar essa mensagem transformadora para dentro do seu casamento. Por isso eu te apresento o livro O Amor Não é Cego, uma ferramenta prática e transformadora que vai ajudar você e o seu cônjuge a superar os desafios da vida a dois. Com ele, a falta de comunicação dará espaço a diálogos com propósito. A sobrecarga vai se transformar num ambiente de cooperação. E onde havia críticas, nascerá a empatia. Mais do que um livro, O Amor Não é Cego é um convite para alinhar o seu relacionamento ao plano perfeito de Deus para a família. Então não perde tempo, adquire já o seu exemplar pelo link que está na descrição ou pelo site que está aparecendo na tela. E não se esqueça, o amor não é cego.